Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. Com as altas temperaturas, o cuidado com a saúde deve ser a principal preocupação para quem vai fazer atividades físicas. Mulheres buscam cada vez mais modelos de trabalho flexíveis ou remotos por causa da rotina e do cuidado com os filhos. Fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado será homenageado em Londres em reconhecimento por sua carreira. O calor intenso e o tempo seco levam cada vez mais pessoas para as academias de ginástica, mas o cuidado com a saúde deve ser a principal preocupação para quem vai fazer atividades físicas mais intensas. Nesta academia da capital, se matricularam mais de 300 novos alunos nos últimos meses. O clima, ele favorece. Nosso clima mesmo é um ambiente muito seco. O clima, ele favorece essa procura por sair de casa, ter uma atividade física, e em todas as idades. Os mais novos, os da melhor idade, eles sentem-se mais confortável em fazer atividade física no calor. O ideal para quem vai começar uma atividade física é fazer antes um check-up com um cardiologista. Existem doenças que você nasce com esse problema, você pode adquirir uma doença no decorrer da vida e essa doença está silenciosa ainda. Então, fazer o diagnóstico e o tratamento precoce são primordiais. Além disso, o cardiologista vai avaliar também a sua capacidade física, o tipo do exercício que você pode estar fazendo, qual é a sua faixa para atividade física moderada, que é o ideal. O corpo dos sonhos leva tempo para conquistar. É um trabalho a longo prazo. Então a gente fala, vamos beber bastante água. Não é só importante ter um corpo bacana, nós precisamos ter um corpo saudável, né? Então, além da musculação, nós também temos que ter uma alimentação saudável, nós também temos que hidratar bastante o nosso corpo. Para quem busca qualidade de vida, viver mais e melhor, o recomendado é 150 minutos de atividade física moderada por semana. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana é o ideal. Agora, o exercício e a intensidade de cada é individual. Só um médico poderá dizer. Bons hábitos de vida, eles diminuem 80% a evolução para as doenças cardiovasculares. É um número muito impactante. E com a onda de calor no Brasil, muita gente está com dificuldade para dormir. Um estudo mostrou que os distúrbios do sono aumentam com a elevação da temperatura ambiente. Vira para um lado, vira para o outro, senta, deita, senta novamente e nada. Com esse calorão, para o Frederico está praticamente impossível dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir, foram cochilos rápidos, levantei várias vezes, tomei água. Tomou muita água e até um banho gelado. O jornalista diz que fez de tudo para tentar se refrescar na noite passada. Pelos sintomas, Frederico já se enquadra na conclusão de um levantamento holandês que mostrou que os distúrbios do sono aumentam em tempos de calor. Algumas adaptações do organismo referente ao calor podem atrapalhar a qualidade do sono. A gente tem que lembrar que todos aqueles indivíduos que têm um quadro de hipertermia, ou seja, apresentou um quadro de calor, de aumento de temperatura, eles podem desidratar, eles têm uma vasodilatação, eles têm algumas alterações como taquicardia que podem sim atrapalhar a qualidade do sono. E no dia seguinte, à noite mal dormida, não tem quem aguente. O corpo fica moído e a mente super cansada. A gente que trabalha, que tem que focar, que tem que lembrar de coisas, às vezes pode passar despercebido uma situação que é importante. Fora as consequências físicas. Quando você tem a privação do sono, naquele momento em que você não consegue dormir e relaxar,
você aumenta a chance de taquicardia, você aumenta a pressão arterial, você, consequentemente, aumenta a chance de infarto e derrame, e isso já está muito bem documentado. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a temperatura ideal para uma boa noite de sono, aquele sono mais profundo e reparador, varia entre 20 e 25 graus. Mas quando a temperatura ultrapassa esse limite, existem algumas saídas. Utilizar umidificadores ou até panos molhados no quarto para melhorar a qualidade do ar. Manter janelas e portas dos cômodos abertas para a troca de ar entre ambientes. E ligar o ventilador no modo circular para refrescar o local. Nunca com jato direto sobre o corpo. O grande problema do jato de ar em cima das suas vias respiratórias é o ressecamento. E esse ressecamento, ele pode alterar uma camada de proteção que você tem nas vias aéreas respiratórias, como muco e etc. Então, ele pode predispor algum tipo de infecção ou de desconforto. Para chegar à temperatura corporal adequada, recomenda-se evitar exercícios físicos durante a noite, tomar um banho frio antes de se deitar, vestir uma roupa leve e beber bastante água ao longo do dia para se hidratar e água fria antes de dormir para aumentar a sensação de frescor. Outra dica para melhorar a qualidade do sono é evitar telas antes de se deitar. Porque a fotoestimulação, o brilho das telas de celular ou de televisão também, quando está muito perto, etc., elas estimulam algumas partes do cérebro que prejudicam muito o sono. Depois de aprender tudo isso, Frederico agora espera dormir melhor, mesmo sabendo que vem mais calor por aí. Essa noite vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu torço para dar pelo menos um ventinho, né? Eu quero tentar dormir mesmo. Os gases de efeito estufa e a poluição apresentam várias consequências e uma delas que estamos sentindo com a intensidade é o calor. E de acordo com um estudo internacional, a situação vai piorar com muitas mortes. O número de pessoas em risco de morrer por causa dos efeitos do calor extremo pode quintuplicar nas próximas décadas. O alerta foi feito por especialistas internacionais em um informe publicado nesta quarta-feira. A saúde da humanidade está em grave risco, asseguram os autores da edição 2023 deste documento de referência, publicado todos os anos pela revista médica The Lancet. O trabalho afirma que, com um aquecimento de 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial até o final do século, as mortes vinculadas ao calor podem se multiplicar por 4,7 até 2050. O informe foi divulgado há poucas semanas do início, em 30 de novembro, da cúpula da ONU sobre o clima, a COP 2028 de Dubai, que pela primeira vez vai contar com um dia dedicado à saúde. A análise mostra que, em média, os habitantes do mundo estiveram expostos a 86 dias de temperaturas potencialmente mortais em 2022, e que o número de pessoas acima dos 65 anos mortas por causa do calor aumentou cerca de 85% entre os períodos de 1991 a 2000 e de 2013 a 2022. Segundo estimativas, 2023 vai ser o ano mais quente já registrado. O Brasil vive atualmente uma onda de calor em vários estados. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 58,5 graus, um recorde. Um comunicado da ONU, a Organização das Nações Unidas, alertou que os compromissos climáticos atuais não chegam perto da redução necessária para salvar o planeta. Os atuais compromissos climáticos vão resultar em uma redução de apenas 2% das emissões dos gases de efeito estufa até 2030 na comparação com 2019, contra os 43% recomendados pelos cientistas. Há apenas 2 semanas do início da COP28, o documento mostra que a comunidade internacional avança pequenos passos para evitar a crise climática e que precisa dar passos gigantes na cúpula climática. A 28ª Conferência sobre a Mudança Climática da ONU vai acontecer de 30 de novembro a 12 de dezembro em Dubai. O informe publicado pela ONU Clima é a síntese anual dos últimos compromissos de redução de emissões
que são conhecidos como contribuição determinada de nível nacional. As contribuições voluntárias para reduzir as emissões de gases do efeito estufa foram assumidas pelos 195 signatários do Acordo de Paris de 2015. Para conter o aquecimento global do planeta em 50% e alcançar 1,5 grau, no entanto, as emissões globais devem ser reduzidas em até 43% até 2030 na comparação com os níveis de 2019, de acordo com o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Na COP26, que aconteceu em 2021 na Escócia, os signatários do Acordo de Paris se comprometeram a revisar as metas anualmente, e não a cada 5 anos, mas poucos países seguiram o compromisso. O Brasil teve um aumento na geração de energia solar e alcançou quase 16% da capacidade instalada. O segmento deve crescer mais em 2024. O Brasil superou a marca de 35 gigawatts de capacidade instalada da fonte solar fotovoltaica, somando as usinas de grande porte e os sistemas de geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Os dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, foram divulgados pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. O número corresponde a 15,9% da matriz elétrica do país. Em fevereiro deste ano, a potência instalada somava 26 gigawatts, o que representava 11,6% da matriz energética brasileira. De acordo com a Absolar, a energia solar trouxe ao país, desde 2012, mais de 170 bilhões de reais em investimentos, gerando cerca de 48 bilhões de reais em arrecadação fiscal e levando à geração de 1 milhão de empregos. Ainda segundo a associação, foi evitada a emissão de quase 43 milhões de toneladas de gás carbônico. Em termos de geração de energia, a fonte solar corresponde a cerca de 11% do total, superada pela geração eólica e hidrelétricas. Dados da ANEEL indicam que, para 2024, estão previstos para entrar em operação 10,8 gigawatts de potência, dos quais 6,1 gigawatts têm origem na fonte solar. Cientistas emitiram alertas de que na próxima década poderá acontecer uma super tempestade solar que provocará um apocalipse na internet por vários meses. Vamos ver. Essa tempestade é resultado de explosões solares que lançam massa coronal para a Terra, interferindo no campo magnético do planeta. Quando há grandes erupções de gás ionizado, a alta temperatura são gerados na coroa solar. E quando o gás atinge o campo magnético terrestre, tempestades geomagnéticas podem ser causadas, o que prejudica os meios de comunicações e as estações elétricas. Para o pesquisador Peter Becker, que participa de um projeto com a Universidade George Mansell e o Laboratório de Pesquisa Naval nos Estados Unidos, que tem como objetivo criar um sistema para alertar a população cerca de 18 horas antes que as partículas solares comecem a alterar o campo magnético terrestre. A previsão é de que o atual ciclo solar aumente e atinja o pico em 2024. Há uma chance de 10% de que algo realmente grande aconteça e possa acabar com a internet, que inclusive atingiu a maioridade durante uma época que o Sol estava relativamente calmo. Agora ele está entrando em uma época mais ativa. É a primeira vez na história da humanidade que houve um aumento da atividade solar com tamanha dependência da internet. Em 1859, uma supertempestade solar aconteceu, mas atualmente, com a dependência econômica da população da internet, a ejeção de massa coronal pode desatar um período caótico, já que a rede elétrica, satélites, GPS e equipamentos de comunicação ficam vulneráveis. No evento chamado de Carrington, faíscas literalmente voaram das linhas telegráficas. Alguns operadores foram eletrocutados porque os fios carregavam alta tensão, o que não deveria acontecer, mas as variações do campo magnético tornaram-se tão fortes que quase viraram um gerador. E agora a CME poderia realmente fritar os sistemas por várias semanas a meses, e toda a infraestrutura vai precisar ser reparada. A equipe de cientistas realizam a observação do Sol e fazem a análise do brilho do corpo celeste, que chegam à Terra em 8 minutos, o que, segundo ele,
marca uma possível interrupção do campo magnético entre 18 e 24 horas. Para o grupo, o aviso é essencial para que os aparelhos sejam desligados e não fritem. E há coisas que podem ser feitas para mitigar o problema, e o alerta é um deles. Na Islândia, mais de 3 mil moradores de Grindavik, cidade localizada no sudoeste do país, tiveram que deixar as suas casas devido a uma possível erupção vulcânica. A decisão foi tomada pelas autoridades após o país registrar uma série de terremotos e evidências de magma se espalhando pelo subsolo. O Gabinete Meteorológico da Islândia informou que havia um risco considerável de uma erupção na península de Reykjanes por conta do tamanho da intrusão subterrânea de magma e da velocidade com que se movia. De acordo com vulcanólogos, a previsão é que não demore muito para haver uma erupção em horas ou alguns dias. Em apenas 12 horas, o país registrou cerca de 800 tremores e, ao longo desta semana, o país registrou cerca de 1.400 tremores de terra, segundo as autoridades locais. A Islândia tem 33 sistemas vulcânicos ativos, o maior número da Europa. Após o fenômeno, autoridades encontraram evidências de magma se espalhando no subsolo. E a Agência de Proteção Civil da Islândia ordenou a evacuação completa da cidade de Grindavik, embora tenha enfatizado que não se tratava de uma evacuação de emergência. É estimado que existam 7 mil línguas diferentes no mundo. E uma pesquisa apontou que existem 2 palavras presentes em todos os idiomas. Vamos ver. Buscando por semelhanças, foi desenvolvido um estudo focado em entender a conexão entre os idiomas. Para isso, um grupo formado por 45 pesquisadores ao redor do mundo recrutou cerca de 1.000 falantes de 29 idiomas de diversos países para captar a semelhança entre as línguas. À medida em que as línguas partilham propriedades que refletem as restrições não linguísticas dos falantes que as falam, é fundamental para o debate sobre a relação entre língua e cognição. No final, as palavras encontradas universalmente foram isso e aquilo, com suas respectivas formas escritas. Segundo o IFL Science, os voluntários foram posicionados em uma mesa com uma série de objetos de diferentes cores e formas, em que os pesquisadores garantiram que os objetos e cores pudessem ter distinções claras em todas as línguas. Em alguns casos, a posição do destinatário também foi relevante na seleção entre as formas demonstrativas. Em seguida, os entrevistados precisaram descrever os objetos com um pronome demonstrativo. Eles descobriram que em todas as línguas testadas existe uma palavra para objetos que estão ao alcance do falante, como isso em inglês, e uma palavra para objetos fora do alcance, aquilo. Esta distinção pode explicar a origem evolutiva inicial dos demonstrativos como formas linguísticas. A rotina de trabalhar presencialmente, somada ao acúmulo de tarefas de casa e os cuidados com os filhos, estão fazendo mulheres buscarem modelos de trabalho flexíveis ou totalmente remotos, aqueles que não têm horário ou lugar definido ou que podem ser feitos à distância. Com a pandemia, muitas mulheres se deram conta de que, ao trabalhar de casa, podia estar mais presente na vida dos filhos. Em uma pesquisa Mulheres em Local de Trabalho, conduzida pela McKinsey & Company, em parceria com a Lemnorg, 38% das mães com filhos pequenos afirmaram que, sem flexibilidade no local de trabalho, teriam de abandonar a empresa ou reduzir o horário de trabalho. O estudo foi feito com 276 organizações que empregam mais de 10 milhões de pessoas. Por outro lado, presidentes das empresas sinalizam apoio às formas de trabalho presenciais, como mostrou o relatório de 2023 da KPMG,
que ouviu mais de 1.300 líderes. Na pesquisa, 64% dos CEOs globais acreditam que haverá um retorno total ao escritório em 3 anos. No Centro Histórico Financeiro de Londres, empresas estão deixando as práticas flexíveis para voltar ao presencial. E com isso, mulheres estão deixando seus empregos. Foi o que relatou a presidente de uma empresa parlamentares do Reino Unido em outubro, segundo reportagem da Bloomberg. E olha só, uma pesquisa feita em 11 países para avaliar o comportamento dos viajantes em seus períodos de férias revelou que o empreendedor brasileiro é o que menos se desliga do trabalho. A pesquisa com 8 mil pessoas, 500 só no Brasil, mostrou que 61% dos entrevistados afirmaram que o celular desligado provoca mais estresse e ansiedade, tornando mais complicado conseguir relaxar durante as férias. Encomendada pela Priority Pass e executado pela Dynata, essas respostas mostram que o medo de se desconectar está cada vez mais comum entre os brasileiros. Entre as preocupações mais latentes das pessoas está o medo de perder mensagens importantes, principalmente sobre o trabalho. A situação se agrava quando se analisa o perfil dos empreendedores. Já 41% acreditam ser praticamente impossível se desconectar por mais de meia hora dos seus telefones e se mantêm ativos em todo o período de viagem. Em contrapartida, a pesquisa mostrou que a estabilidade de um emprego permite que a pessoa se desconecte com mais facilidade. 26% dos entrevistados acham muito fácil se desconectar de assuntos de trabalho durante as férias e 48% dessas pessoas optam por desconectar e-mails e aplicativos de mensagens relacionadas a trabalho e durante os períodos fora do escritório. Outro dado interessante é que cerca de 20% dos entrevistados brasileiros acreditam que precisam de 3 a 4 semanas para se sentirem plenamente relaxados. Em comparação, apenas 10% dos estrangeiros apontam o mesmo período como ideal, pois a maioria acredita que 2 semanas é o tempo ideal para o afastamento do trabalho. Quando o assunto envolve um maior tempo gasto nos celulares, tanto brasileiros quanto estrangeiros acessam com mais frequência a câmera e aplicativos de foto, depois os aplicativos preferidos, como as redes sociais e de mensagem instantânea. Sobre o perfil do viajante do brasileiro, para 38%, o destino precisa ter praia para relaxar. De todos os brasileiros entrevistados, nenhum se interessou em viagens que têm como objetivo o voluntariado em alguma causa social. Mas, pelo lado dos estrangeiros, 2% manifestaram interesse nesse tipo de viagem. Já para 38% dos brasileiros, as férias começam na escolha pelo local e 81% das pessoas acredita que a viagem começa nos lounges dos aeroportos e que essa experiência é fundamental para ajudar no processo de desconexão, quando a pessoa realmente entende que o momento de relaxamento finalmente chegou. Um exemplar do cardápio servido aos passageiros da primeira classe do famoso transatlântico Titanic foi vendido em um leilão no Reino Unido por cerca de R$491 mil. Já uma Ferrari vermelha de 1962 foi leiloada e se tornou o automóvel mais caro já vendido em leilão pela fabricante italiana, pelo valor de cerca de R$252,7 milhões. Apesar do grande valor, não atingiu as expectativas da casa de leilões em um momento em que o mercado de colecionáveis, antes aquecido, começou a esfriar, devido à incerteza geopolítica e ao aumento das taxas de juros. A Sotheby's RM, a vendedora de automóveis na qual a Sotheby's adquiriu participação majoritária em 2022, colocou à venda a Ferrari 330 LM 250 GTO de 1962, fabricada pela Scarlett, com uma estimativa não divulgada de $60 milhões, cerca de R$300 milhões.
2 licitantes elevaram o preço para 47 milhões antes das taxas da Casa de Leilões. Existem apenas 36 Ferraris 250 GTOs no mundo, produzidas entre 1962 e 1964. O preço de 51 milhões e 700 mil dólares ainda representa um aumento significativo em relação aos aproximadamente 500 mil dólares pelos quais o carro foi vendido quando trocou de mãos pela última vez em 1985, ou 1 milhão e 400 mil dólares atuais. Já o valioso documento do Titanic, que carrega alguns sinais de que foi exposto à água, apresenta os pratos do jantar, entre eles ostras, cordeiro ao molho de hortelã e pato ao molho de vinho, servido na noite de 11 de abril, logo após a partida do navio. O menu foi encontrado no início deste ano nos pertences de Lynn Stephens, historiador já falecido na Nova Escócia, província do leste do Canadá, para onde navios de recuperação trouxeram os restos mortais daqueles que morreram na catástrofe. Segundo a Casa de Leilões, não se sabe como o cardápio chegou às mãos do historiador. E apesar das pesquisas realizadas entre vários colecionadores de objetos relacionados ao transatlântico, não há conhecimento que se tenha conservado algum outro exemplar do cardápio do jantar. A tão famosa corrida espacial, conhecida por todos durante a Guerra Fria, agora está em uma fase nova. A disputa entre os Estados Unidos e a China pode mudar a lógica do percurso, já que os países estão trabalhando para construir uma presença duradoura na Lua. Os riscos da corrida lunar moderna são diferentes dos da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, onde o objetivo era fincar uma bandeira no solo da Lua e reivindicar o domínio moral e tecnológico para um sistema político. Mas agora a ideia principal é ficar mais tempo na Lua e também no espaço cislunar, ou seja, espaço entre a Lua e a Terra. A disputa reflete muito sobre a relação entre os países, já que quem chegar lá primeiro poderá estabelecer precedentes para as próximas fases das expedições lunares. A tensão surge em um momento em que vários países estão levando naves espaciais sem astronautas à Lua e construindo coligações para chegar lá. O programa espacial da China começou tarde. Entretanto, o país construiu uma cadência lenta e constante de missões desde então, que a impulsionou para o topo das potências espaciais, com uma estação espacial continuamente habitada em órbita baixa da Terra e uma aterragem robótica em Marte em 2021. Depois de enviar a espaçonave para a órbita da Lua em 2007 e novamente em 2010, a China pousou a espaçonave na Lua em 2013, se tornando a primeira nação a aterrissar suavemente na superfície lunar depois dos Estados Unidos e da União Soviética. Para contrapor a isso, os Estados Unidos construíram uma coalizão internacional ligada à sua campanha lunar, desenvolvendo os Acordos Artemis, um quadro legal que estabelece regras para o uso pacífico do espaço e que regeria o comportamento na superfície lunar. Até agora, 31 países, incluindo o Brasil, assinaram os acordos, que são a política espacial internacional mais ambiciosa desde o Tratado do Espaço Sideral de 1967. A Lua tem sido de particular interesse. Tanto a China quanto os Estados Unidos pretendem construir assentamentos no polo sul do satélite natural, onde há água na forma de gelo, nas crateras permanentemente sombreadas. Dessa forma, as empresas privadas como a SpaceX tentam ajudar a NASA a organizar melhor as idas ao espaço. A utilização dessas espaçonaves fariam com que a corrida fosse bem mais aproveitada pelos Estados Unidos. Mas a China não está parada. No próximo ano, pretende voar a sua missão Change 6, que visitaria novamente o lado oculto da Lua,
desta vez para recolher e devolver amostras à Terra. Essa é a evolução tecnológica em crescimento exponencial, que pode moldar definitivamente o rumo das próximas civilizações. Uma empresa do setor alimentício da Austrália apresentou sua versão de gordura vegana que simula o sabor da carne em alimentos de proteína vegetal, aplicando o produto em coxas de frango feitas com plantas. A gordura de laboratório foi apresentada em primeira mão para os participantes de um evento de tecnologia em Sydney. De forma diferente dos produtos já comercializados, a Tatslux é produzida por meio de fermentação de precisão, técnica de biotecnologia que usa micro-organismos para criar proteínas, enzimas e gorduras. No caso da Nourish Ingredientes, quem faz as gorduras é um fungo. Encontrado em solo australiano, o micro-organismo já participa da fabricação de fórmula para bebês. Nas coxas de frango veganas apresentadas no evento, a Tatslux representava apenas 0,5% do peso do alimento. O poder de transformação do produto, segundo o presidente da empresa, acontece quando a comida é colocada no fogo, liberando os sabores. O público, porém, não vai encontrar a gordura vegana para comprar nas prateleiras dos supermercados. A Nourish Ingredientes pretende vender o produto apenas para empresas, que devem adicioná-lo como saborizante. No futuro, a Foodtech também pretende criar gorduras para leites veganos para oferecer um sabor mais autêntico de creme. Petrier, que tem doutorado na área de biologia sintética, fundou a companhia em 2019. Ele arrecadou mais de 26 milhões de dólares, cerca de 127 milhões de reais para a empresa. Assistir a um espetáculo de dança faz bem para os olhos e os ouvidos. Ainda mais quando vemos os nossos filhos ou parentes no palco. Foi o que aconteceu em um festival com 3.500 alunos de uma rede municipal de ensino. Vamos ver. Música, dança, teatro e muito mais durante a 14ª edição do Festival de Arte e Cultura da Rede Municipal de Ensino. Os alunos, as alunas, eles se inscrevem no começo do ano, passam aí por treinamentos, durante todo o decorrer do ano letivo, e a gente tem a culminância, que é chamado o FEAC, que é o maior festival do Mato Grosso do Sul em termos de escolas, Ele vem realmente para agregar, para incluir e principalmente para valorizar o que o aluno ele faz lá na base. A expectativa é que 3.750 alunos da REME passem pelo Teatro Glauci Rocha durante os 3 dias de evento. Alegria para quem apresenta e também para familiares e amigos. Eu apresentei a música da Leoa. Estava bonita a apresentação de todos, Estava muito bonito, as músicas, tudo muito lindo. Só não chorei porque eu escondi as lágrimas. Muita emoção, muito feliz mesmo de ver. Todo mundo se emocionou, todo mundo ficou muito feliz, que é um ar de nostalgia, Querendo ou não, eu fiz balé, agora é a vez dela, acho que isso dá um arzinho de nostalgia também. Eu sabia fazer isso e assim, e depois eu tava fazendo assim, fez a asa do anjo. Já é o 2º ano consecutivo delas, foi maravilhoso, elas ensaiam o ano inteiro para apresentar. E adoraram, Se divertem bastante. A primeira apresentação dela num teatro grande assim, então foi bem interessante, bem divertido. Ela saiu muito bem, ela conseguiu dançar muito bem também. Foi incrível, adorei. Para esta diretora de EMEI, é gratificante ver o resultado do trabalho desenvolvido com os alunos. A rede municipal oportunizou esses professores dessas atividades a começar junto com o ano letivo. Então, essas crianças já começaram desde o início do ano, já escolhendo a modalidade a qual elas queriam participar, e já começou esse trabalho com profissionais competentes, com profissionais que são dedicados, comprometidos com as crianças das EMEIs, que são crianças de 0 a 5 anos. Todas as crianças, lá na periferia, tá tendo acesso a balé, que é um tempo não muito distante, as crianças não tinham essa oportunidade. Hoje nós estamos aí quase em 30 EMEIs e a meta para 2024 é a gente ampliar em 30% esse número, para oportunizar os nossos pequenos desde a primeira infância.
E uma escola pública de Carnaubal, do Ceará, levou o prêmio de melhor do mundo na área de apoio à vida saudável. O reconhecimento aconteceu após um projeto em que estudantes recebem atendimento psicológico gratuito com profissionais voluntários. Para conquistar o prêmio Promovendo Vidas Saudáveis, a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Joaquim Bastos Gonçalves, da cidade de pouco mais de 17 mil habitantes, localizada no noroeste cearense, a 345 quilômetros da capital Fortaleza, desbancou colégios dos Estados Unidos e da Europa. Além do reconhecimento internacional, a escola também vai receber $50 mil, o equivalente a R$246 mil como premiação, valor que já está destinado. Será usado para construir uma sala de acolhimento onde os alunos poderão fazer a consulta ou serem atendidos em momentos de crise psicológica. Uma das iniciativas da escola, a Adote um Estudante, já beneficiou pelo menos 35 alunos. De acordo com o diretor do colégio, as iniciativas foram criadas pois o município é bastante pobre e a rede pública não sustenta a demanda. Um dos projetos da escola foi elaborado por um professor de educação física, que percebeu que os alunos estavam tristes e ansiosos enquanto praticavam aulas. O professor então buscou psicólogos dispostos a atender os alunos voluntariamente nas redes sociais e comunidades terapeutas. Hoje, o projeto conta com 20 profissionais. Os atendimentos são feitos à distância, na casa do próprio aluno ou em uma sala reservada no colégio para os pacientes que não têm internet ou estrutura onde moram. O projeto também conta com uma frente de arte-terapia encabeçada por outra professora da instituição, onde os estudantes participam de oficinas de crochê, pintura, artesanato, entre outras atividades. E para encerrar, olha só, o renomado fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado será premiado pela Organização Mundial de Fotografia, que tem sede em Londres, em reconhecimento por sua carreira. O brasileiro será o segundo latino-americano agraciado com a honraria. O reconhecimento honorário, que o brasileiro se tornou o 16º escolhido desde sua criação em 2008, faz parte do Sony World Photography Awards, com o qual a organização britânica premia os melhores trabalhos do ano anterior. Os vencedores vão ser anunciados em 18 de abril de 2024. O prêmio Outstanding Contribution to Photography, contribuição notável para a fotografia em português, homenageia uma pessoa ou grupo que influenciou de forma significativa o meio fotográfico. Em nota, a organização afirmou que o estilo fotográfico característico de Salgado, que vai de retratos emotivos de comunidades indígenas e trabalhadores industriais a estudos sobre a migração e panoramas espetaculares do mundo natural, alcançou o público em todos os cantos do planeta, acrescentando que suas imagens viraram um símbolo do jornalismo fotográfico contemporâneo. O brasileiro, o segundo latino-americano agraciado com a honraria, vai selecionar dezenas de fotografias para uma exibição em Londres, como parte da exposição da premiação, na Somerset House, de 19 de abril a 6 de maio de 2024. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Tchau!